Eu sou o professor Vitor, aqui do Top Exatas. Estou aqui com o meu canal para ajudar vocês. Espero que esteja funcionando, espero que esteja ajudando, tá? Qualquer coisinha me procurem aí que eu posso estar tentando solucionar esses problemas aí. Bora lá. Ou qualquer sugestão também pode me procurar. Bora lá. É o seguinte. Hoje, especificamente, nós vamos entender o que é o calorímetro, para que ele serve e como ele funciona, né? Primeiro é o seguinte. O que é o calorímetro? O calorímetro é um sistema hermeticamente fechado, muito bem fechado. E esse sistema muito bem fechado não vai permitir que o calor que esteja lá dentro saia para fora e nem que o calor que esteja aqui fora entre ali para dentro. Um exemplo de um calorímetro aí, não um calorímetro perfeito, né, mas um calorímetro aí na casa de vocês, pode ser uma caixa de isopor e pode ser também uma garrafa de café, a garrafa de café, tanto quanto a caixa de isopor, tenta impedir que o calor saia dali de dentro para o lado de fora, no caso da garrafa, quando tem café quente, e impedir que o calor lá de fora entre ali para dentro, quando tem uma cervejinha gelada ou um refrigerante gelado lá dentro. Então, um calorímetro é mais ou menos isso. Só que não é só a questão de isolar a entrada e saída de calor. É a questão também de verificar o que está acontecendo lá dentro com os corpos colocados ali dentro. Se eles estão ganhando temperatura, o quanto eles estão ganhando de temperatura ou o quanto está perdendo. Basicamente, para falar, esse calorímetro é para a gente analisar qual o calor específico e qual a capacidade térmica de um corpo, de certa forma. Para vocês entenderem bem como funciona o calorímetro, vamos supor que aqui eu tenho um calorímetro perfeito, tá? Lembrando que um calorímetro perfeito só existe na teoria, na prática mesmo é impossível de se ter um calorímetro perfeito. Até porque aqui ele fala que os corpos que estão lá dentro não trocarão calor nem mesmo com o próprio calorímetro. Trocariam calor apenas entre eles. Então por isso que ele só existe na teoria. Na prática existem alguns bons em laboratórios até, né? Quase perfeitos. Conservaria seu cafezinho por um bom tempo. Mas perfeito mesmo não tem. Bora ali, vamos verificar o que acontece e como funcionaria. Bom, eu tenho um corpo X. Eu quero levantar dados desse corpo X. Por exemplo, eu quero saber a capacidade térmica desse corpo X, eu quero saber o calor específico desse corpo X. O que eu faço? Eu vou pegar esse corpo X, vou analisar ele, verificar a massa dele e a temperatura dele, coloco ele lá dentro do calorímetro. E vou colocar com ele junto ali um outro corpo que eu conheça, que eu sei os dados. Por exemplo, a água. A água, a gente é obrigado a saber o calor específico da água, tá? É obrigatório a gente saber isso. Então eu coloco a água ali. Eu verifico, lógico, primeiro a massa da água, temperatura da água e o calor específico da água eu sei, né? Coloquei os dois lá dentro. Espero ali um tempo, fico acompanhando pelo termômetro, verificando ali a oscilação de temperatura, até verificar quando ocorre um equilíbrio. E aí verifiquei isso, pego esses dados e jogo nas fórmulas e verifico. Vamos verificar mais ou menos como seria. Vamos colocar números nisso, porque com números eu acho que é mais fácil de entender. Vamos supor que eu peguei o corpo X. Está aqui, dados do corpo X. A massa do corpo X. Peguei esse corpo X, coloquei numa balança de precisão, verifiquei que esse corpo X possui uma massa de 1.500 gramas. Verifiquei também que a temperatura desse corpo X é uma temperatura de 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Eu quero saber, bom, o calor específico desse corpo X. Eu não sei o calor específico desse corpo X. Coloquei lá dentro. Aí junto com ele eu vou colocar água. Para fazer direitinho, eu preciso de levantar os dados da água. Aí verifiquei os dados da água. A massa da água, verifiquei lá 200 gramas. 200 gramas de água. Temperatura da água, verifiquei que a temperatura da água é igual a 60 graus Celsius. O calor específico da água a gente sabe, lógico, né? Uma caloria por graus Celsius. Levantei os dados. Coloco os dois lá dentro. Coloquei os dois lá dentro. Aguarda um tempo, porque vai acontecer o seguinte. Coloquei os dois, observo. O corpo X tem 10 graus Celsius, a água tem 60 graus Celsius, ou seja, a água tem mais energia térmica. Isso quer dizer que a água está lá em cima em questão de energia térmica e o corpo X aqui. A água vai ceder energia para o corpo X. Toda a energia que sair da água vai vir para o corpo X. Toda a energia da água vem para cá, não vai ter energia da água indo para o meio externo e nem para o próprio calorímetro, porque ali nós temos um calorímetro
Perfeito. Vai acontecer o seguinte. A água vai ceder energia para o corpo X. A energia do corpo X sobe, a energia da água diminui. Água cede, corpo X ganha. Água cede, corpo X ganha. Água cede, corpo X ganha. Vai chegar um ponto que não vai ter como a água ceder mais energia e nem o corpo X ganhar mais energia. Eles vão estar com a mesma energia térmica, né? Eles vão estar com a mesma temperatura. E aí não vai ter mais calor ali. Vai estar equilibrado, não vai ter mais fluxo. Nesse momento, a temperatura não oscila mais. E através desse termômetro, eu verifico qual é essa temperatura. E aí, verificando lá qual é a temperatura, nós percebemos que o termômetro deu uma leitura, por exemplo, de uns 50 graus Celsius. Então, quer dizer que naquele ponto, tanto a água está a 50 graus Celsius, quanto o corpo X está a 50 graus Celsius. Então, a temperatura dos dois, do corpo X de 10 foi para 50 graus Celsius, e da água de 60 foi para 50 graus Celsius. Eles atingiram o equilíbrio térmico. Tenho todos os dados, é isso até um jeito. Fórmula e conta. Para a gente fazer esses cálculos, a primeira coisa a gente tem que pensar o seguinte. Quando um corpo cede calor, nós vamos falar que essa energia térmica que ele cedeu é uma energia negativa. Quando o corpo recebe calor, nós vamos falar que essa energia recebida é uma energia positiva, tá? Então, quando ganha é positivo, quando perde é negativa. E é o seguinte, se toda energia foi trocada entre os dois, toda energia que a água cedeu, por exemplo, se ele cedeu negativa, se a água cedeu menos 200 calorias, o corpo X vai receber mais 200 calorias. Menos 200 com mais 200 vai dar isso, zero. Então, se eu pegar a energia cedida, somar com a energia recebida, vai dar zero. Então, se eu pegar aqui a energia cedida mais a energia recebida, isso aqui vai me dar zero. Isso mesmo. Quem cedeu energia ali, ó, quem está doando energia é a água. Então, o calor da água mais o calor do corpo X vai dar zero. E a gente utilizando ali, por exemplo, a equação fundamental da calorimetria, aqui macete, né? Energia térmica ou quantidade de calor é igual a mc delta T, ou seja, se eu usar essa fórmula, essa equação aqui, ó, eu vou ter que a energia térmica da água é a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, mais energia térmica ali recebida pelo corpo X. Massa do corpo X, vezes calor específico do corpo X, vezes a variação da temperatura do corpo X. Isso tudo tem que ser igual a zero. Quantidade de energia cedida igual a quantidade de energia recebida, de certa forma. Vamos verificar se realmente vai dar isso. Massa da água. Verificando ali, massa da água, 200 gramas. Calor específico da água, 1 cal por grau Celsius. 1. Variação de temperatura da água, de 60 foi para 50. Maior menos o menor, 10. Verificamos que ela perdeu, ou então foi de maior para menor, de mais para menos, então menos 10. Mais, agora aqui, massa do corpo X, 1.500 gramas. Calor específico do corpo X, não sei. Inclusive é até o que eu quero saber. Variação de temperatura do corpo X, era 10, foi para 50, ou seja, variou 40. 40 graus para mais, então positivo. Isso tudo tem que ser igual a zero. Verifiquei, a única variável que eu tenho aqui é o Cx, então vai dar certinho. Eu vou conseguir encontrar esse Cx aí, ó. Vamos resolver essa equação. 200 vezes 1 é 200. 200 vezes 10 é 2.000. Como os sinais são diferentes, menos 2.000. Olha aí, ó, energia negativa, já que a água estava cedendo. Mais 1.500 vezes Cx, 1.500 Cx. 1.500 Cx vezes 40, 60.000 Cx. 60.000 calor específico lá, né? Cx é o que eu quero saber.
Bom, para encontrar o valor de Cx eu tenho que isolar ele, então eu tenho que tirar as coisinhas de perto dele. Começo tirando 2.000. E aí eu vou ter que 60.000 Cx é igual 2.000 que está aqui. Eu vou levar ele para o outro lado, ele vai positivo 2.000. 60.000 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí eu vou ter que o Cx é igual aos 2.000 dividido por 60.000. Tirei ele daqui e passei ele para lá dividindo. Então ficou assim, dividindo. 2.000 dividido por 60.000, eu posso cortar os zeros para ficar mais fácil. 2 dividido por 60. Galera, por favor, nunca existiu aquela regrinha que o maior tem que estar em cima e o menor embaixo, tá? Nunca existiu. Se o menor está em cima, ele continua em cima. Então é sim 2 dividido por 60. E não 60 dividido por 2. Tem muita gente que faz essa confusão aí. 60 ali, né? 2 dividido por 60, se você fizer as continhas aí, você vai perceber que vai dar 0,0333. E aí vai. Calorias por grama graus Celsius. Então a gente verificou que o calor específico do corpo X é 0,033 calorias por grama grau Celsius. Legal, sabe o que é? Coloquei o corpo X lá, nem sei o que é esse corpo X. Mas se agora eu analisar essa tabela aqui, ó, do calor específico, olha lá, ó. Muito provavelmente que esse corpo X é o mercúrio ali, né? Que tem o calor específico de 0,3333. Fechou, então dá até para a gente descobrir qual é o elemento que está ali, ó, após colocarmos nesse calorímetro e verificar. Então é para isso que serve um calorímetro, para a gente identificar as características de um corpo, as características térmicas, no caso, né, de um corpo aí, para que possivelmente a gente possa fazer um trabalho com ele depois, ou analisar os resultados dele depois e verificar o que vai acontecer com ele. Espero que vocês tenham entendido. Fica aquele abraço, professor Vitor, e até o próximo vídeo, viu, galera? Até mais.